Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Peixinho. E nessa temporada, nós tivemos uma ideia. Como é o peixinho por dentro? Então, nós vamos conversar com os profissionais que aqui estão e trazer ideias relevantes e interessantes para contribuir com a educação das nossas crianças. Eu sou a Mariana Canova, trabalho aqui na direção pedagógica e convidei o Teacher Neto. Hello! E hoje nós vamos conversar sobre o inglês, como que a gente pode estimular as nossas crianças a criarem um vínculo positivo com a língua inglesa e por que isso é tão importante, tão interessante. So, welcome to our podcast. Oh, just in English? No, I'm joking. E vamos lá. Neto, conta pra nós. Primeiro, quem é você? Né, o nosso Teacher Neto. E o que você tem de ideias, assim, que você percebe das crianças na escola, o que a gente consegue, né, visualizar. Olá, tudo bem? Eu sou o Teacher. Para quem não me conhece, eu me chamo Manuel. As crianças também acham estranho, mas todo mundo me chama de Neto aqui na escola. Sou papai da Olivia, sou esposo da Ana, sou professor de inglês há mais de 12 anos agora, eu acho. Eu morei um tempo na Nova Zelândia, fiz meu curso de inglês lá. Eu tenho trabalhado aqui no Peixinho, agora vai fazer 5 anos. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Que ótimo, muito bom ter você aqui. Você não deve estar com uma sala ali super especial, umas práticas dentro da abordagem, então está sendo muito gostoso ver esse trabalho, né? As crianças também mostram um vínculo muito forte ali com o teacher, né? É muito bom. E conta para nós, Neto, como que uma criança cria um bom vínculo com a língua estrangeira? Então, geralmente, quando os pais conversam comigo, eles pensam que podemos desenvolver isso a partir do infantil 5. Depois a gente corta. Ai, meu Deus. E geralmente eles pensam que isso só acontece com os maiores, né? Mas eu e a minha esposa, a gente tem trabalhado o inglês desde a primeira infância com a Olivia, né? Desde o berço ali, a gente vinha cantando canções, conversando, contando histórias, jogando jogos, pensando e desenvolvendo atividades para ela em inglês. E criar esse vínculo positivo, eu falo assim, eu tenho um trauma na minha infância que eu fui aprender inglês com o verbo to be. Sim, eu odiava inglês. Para mim não era algo positivo, né? E a gente acabava ficando irritado até, porque aquela coisa que não tinha muito sentido, né? E hoje eu vejo que com as propostas que você coloca para as crianças, seja cantando música, seja construindo, brincando, eles acabam trazendo as palavras de forma muito mais espontânea, certo? Sim, é interessante porque toda sala, né, e toda proposta da aula é pensada no relacionamento com a criança, né? Então a gente vai conversar, a gente vai brincar, a gente vai cantar, a gente vai sorrir. No momento ali a gente vai tirar uma foto para depois os pais verem o que a gente estava brincando e fazendo e aprendendo. E nessa, brincando, né, a gente vai aprendendo a língua também inglesa. E o afeto, ele norteia tudo isso, né? Porque a criança precisa criar essa construção de relação de forma afetiva. Não pode ser aquela coisa de ter medo, né? Não, é legal, é divertido. Então, trazer essa relação para a língua é muito importante. O Vygotsky, que é um dos estudiosos que falam da construção social, ele sinaliza o quanto o ser humano é um ser social, né? E aí a gente junta Valon, que fala de afeto, então eu aprendo com o outro, e se for de forma afetiva, eu aprendo ainda mais, né? Então essa construção precisa acontecer. E em casa, Neto, o que os pais podem fazer para ajudar as crianças nesse vínculo? Então, é interessante a gente incluir, né, a língua inglesa na rotina de casa também. Então, a gente pode pensar no momento em que a gente acorda de manhã e, por exemplo, um dia você pode se comunicar com seu filho, né, com as frases básicas ali pela manhã, em inglês. Então, em vez de bom dia, você pode falar good morning, em vez de falar, como que você está agora, né, como que você dormiu bem, você pode também desenvolver esse vocabulário em inglês. Ou vocês podem até combinar, né, segunda-feira a gente vai conversar em português, na terça-feira a gente vai conversar em inglês, e daí vai desenvolvendo isso junto com a criança. É muito legal porque a gente fez isso com a Olivia, e a gente às vezes tinha um momento lá que a gente só brincava de falar inglês. Então, por exemplo, vamos lá, let's go,
Let's lunch, vamos lá comer alguma coisa, vamos tomar banho agora, let's take a shower, vamos brincar, né? Let's play now. Então, assim, são pequenas frases que a gente pode ir colocando no diálogo com as crianças no dia a dia, que vai ficando na memória, e como a gente está fazendo coisas legais, a gente está criando memórias afetivas com eles, isso também ensina a criança, né, a língua. Ótimo. Esse brincar, esse se relacionar, né, mostrando que é algo positivo. E a gente sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar também, sim, né? Então, sim, existem... O que você acha, assim, da criança assistir um videozinho em inglês, ou o que você tem de sugestões? Sim, eu já coloquei lá para os pais, né? Acho que alguns pais que passaram ali na frente da minha sala conseguiram ver que a gente tem a playlist, né, das músicas lá no Spotify. E também, se você permite eu trazer essa novidade já, a gente quer começar a fazer vídeos contando histórias, né? Então o teacher vai contar histórias, você pode entrar ali no YouTube com o seu filho, com a sua filha, e a gente pode ouvir uma história junto. Então você pode colocar para eles antes de dormir, a gente ouve a história em inglês, depois eu explico um pouquinho da história em português. E depois vocês conversam sobre essa história, né? Quem foi o personagem? Tenta lembrar o nome do personagem em inglês. O que aquele personagem fez? Como que é aquela palavra em inglês, e o que você achou daquela história, e daí você pode falar, eu achei legal, não achei legal, mas também você pode incentivar esse vocabulário da língua inglesa, né? Ótimo, hoje os recursos estão aí, a gente sabe até que tem aplicativos, né, que é onde a gente pode brincar em inglês, onde a gente pode trazer a língua inglesa ali de uma forma muito construtiva. Outro dia eu estava cozinhando com meu filho, eu falei, vamos cozinhar em inglês. E aí a gente começou a falar e ele vai entendendo, ele ainda não fala bem, né, o inglês, mas ele conseguiu entender muito do que eu trazia para ele pelo cozinhar, né, e muitas vezes no carro também. Então a gente vai para a escola falando em inglês algumas palavras, trazendo vocabulário, trazendo repertório, e eu percebo que é gostoso, é prazeroso. Isso, sim, tem que ser, não pode ser aquela cobrança chata, né? Sim. Tem que ser algo divertido e algo que as crianças curtem. A gente também, no caminho de casa, às vezes a gente vai conversando, e a Olivia gosta muito de pegar materiais da natureza para fazer alguma coisa em casa. Eu falo, e como que é o nome dessa folha? Como que é folha em inglês? Leaf. Eu quero pegar essas flores aqui. Como que são flores em inglês? Flowers. Então é muito divertido, né? Às vezes ela acha uma borboleta, que animal que é esse? Um butterfly. Então a gente vai aos poucos, né, introduzindo esse diálogo em inglês, né? Nada de forçar também, querer que a criança desenvolva uma conversa mais extensa. Não, mas está ali um pouco no português, de repente você está um pouco no inglês. E de repente, como isso vira um hábito, de repente a criança faz naturalmente, que nem aqui na sala de aula, né? Então a gente tem as aulas. No começo eu falo em português com eles, né? Alguns não me conhecem, de repente começam a conhecer o teacher. Depois, quando chega ali um certo tempo, eu só estou falando inglês com eles, mas como eles acostumaram com a rotina da classe, aí eles têm prazer em conversar, em brincar, em aprender. É isso, é um vínculo positivo, né? Acho que é legal também que você tem vários livros, né? Sim. Você conta histórias. Sim, a gente até agregou alguns livros, eu tenho que contar uma amiga minha nos Estados Unidos, e ela vai mandar mais uns livros para mim agora, para a gente poder ter aqui na escola. Então, é muito importante também a gente ler para as crianças, né? Então, às vezes, ela está aprendendo a ler ali, você incentiva ela a tentar ler também algumas palavras em inglês. Ela ainda não sabe ler, mas ela quer aprender. Você lê para ela e lê em inglês também. E se às vezes você pensar assim, poxa, eu não consigo fazer essa leitura, conversa com o teacher aqui na escola, vem aqui comigo, a gente tenta ver como que é esse livro, eu posso ler ele para você e depois você lê com o seu filho, com a sua filha também. É uma ótima ideia, né? A tecnologia, como eu falei, ajuda, porque hoje em dia você quer até escutar o sotaque, né? O accent. Sim. Você coloca lá no Google Translate, ele já coloca exatamente, sim, né? E então, tem uns aplicativos para as crianças também hoje, né? Depois eu posso deixar uma lista aqui pra gente, né, de aplicativos, onde você pode, junto com a criança, sentar ali, brincar, aprender através de jogos, né? É interessante, a gente tem que evitar o excesso, né, da tecnologia, mas também a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, né? Com certeza, acho que isso é saber usar a tecnologia de forma inteligente. Sim, é isso. Né? Não é porque às vezes eu vejo a família falando assim, ele agora vê desenho, então eu deixo ele assistindo 3 horas de desenho em inglês.
Gente, isso não necessariamente vai ajudar, né? Eu acho que isso é muito mais prejudicial. Primeiro, porque quando a criança está com o desenho, ela não está com você. Segundo, que não necessariamente ela está adquirindo a língua inglesa só assistindo o desenho em inglês. Ela está mais imersa dentro das imagens. Então, esse cuidado, eu acho que todas as famílias precisam ter. É mais fácil você pegar uma playlist do teacher, né? Que está lá no Spotify, que é interessante, que as crianças já cantam, cantar junto, pedir para a criança, canta para mim como é que você aprendeu com o teacher, né? Ou então, vamos assistir um determinado capítulo de um desenho e eu vou ver junto com você, a gente vai ver em inglês quais palavras que a gente consegue repetir, né? Perceber, eu conheço essa palavra, great, isso mesmo. Então você vai trazendo oportunidades para que as crianças criem esse vínculo. Existem, até acho legal os pais saberem, assim, linhas do trabalho com a aquisição da segunda língua, né? Você tem línguas que são desde a maternidade, né? Tem línguas que são a partir dos 4, 5 anos, linhas, né? E tem linhas a partir dos 9 anos. E o que a gente percebe é que quando a criança já tem um acesso bilíngue desde o nascimento, pode inclusive atrasar um pouco o desenvolvimento da linguagem materna, né? Isso a gente já tem algumas experiências aqui na escola. Então, na nossa opinião, é mais importante a criança ter um vínculo positivo com a língua inglesa, ir adquirindo esse vocabulário de uma forma afetiva, né? Para que ela crie esse link, uau, é legal, é prazeroso, né? Porque senão pode entrar nesse momento. Por isso que você começa as aulas mais em português, depois vai para o inglês. Porque você pensa, aversão, não quero, não estou entendendo nada do que ele está falando para mim, eu não quero nem saber desse teacher, né? Então, não, primeiro vamos estabelecer o vínculo para daí entrar dentro desse repertório. Até por isso que a gente também trabalha a parte emocional, né? Então, tem um momento na aula onde a gente fala das nossas emoções, né? A gente começa aprendendo 8 emoções e até o final do ano a gente já viu 51. Então, é uma emoção para cada semana do ano, né? E a gente às vezes pensa assim, poxa, mas será que as crianças sabem? Mas é interessante, porque chega no final do ano, eles lembram, eles sabem explicar como eles estão se sentindo. Então, às vezes é gostoso você em casa também, né? Pegar ali o emocionário, pegar ali um livro que fale sobre emoções, né? E perguntar para a criança, como que você está, né? Eu estou me sentindo triste, né? Vamos pensar, por que você está assim? Eu estou assim por causa disso. Você sabia que triste em inglês é sad? E geralmente quando a gente fica triste, logo depois vem uma coisa boa, como naquele filme lá, o Divertidamente, que uma emoção complementava a outra, né? Então, é importante a gente trabalhar as emoções também, enquanto a gente está aprendendo os vocabulários em inglês, né? Por exemplo, as crianças falam muito tão happy. Eu falei, mas e se você estiver mais feliz? Como que é? Então, eu estou excited, então, joyful, né? A gente pode desenvolver esse vocabulário com elas, porque depois, quando elas crescerem, elas vão saber comunicar também, não só o que elas pensam, mas também como que elas estão se sentindo, né? Ótimo. A educação emocional, aqui no Peixinho, ela está em vários lugares, né? Não poderia deixar de estar na aula de inglês. É uma preocupação muito constante que nós temos. E até eu lembrei agora, né, de um aplicativo que eu sempre indico para todas as famílias, que chama In Love While Parenting. Sim, eu baixei. Você baixou? É incrível? Incrível. Ele é um aplicativo, tá com o nome em inglês, ele tem os vídeos em inglês, mas tem a tradução, então não fiquem tranquilos quem ainda não fala. E ele te ajuda a visualizar o desenvolvimento das emoções em você e nos seus filhos. Sim, né? Incrível. Então ele é muito legal. Fica mais uma vez essa dica. Achei que um monte de gente já me ouviu falar trocentas vezes desse aplicativo, mas é porque eu realmente adoro e que eu acho que ajuda a gente a compreender. Né? Mas que joia, teacher! Mais alguma coisa que você gostaria de trazer? Então, eu acho que também é importante, junto com os pais, no final, né, de toda semana que a gente aprender um conteúdo, se vocês puderem, eu sei que alguns pais já têm feito, né, mas eu sempre estou enviando os flashcards, que também é outra forma de aprender, né. Então, às vezes eu mandei um flashcard sobre família, vocês podem imprimir lá na casa de vocês, imprimir 2 joguinhos, e daí vocês podem fazer um jogo de memória, vocês podem também colocar pela casa, né, quando a gente fala sobre objetos, então coloca os flashcards pela casa, a criança vai poder lembrar, ela vai observar, vai falar, o que é esse aqui mesmo, papai e mamãe? Esse aqui é door, né? Então é porta, né? Que legal, é assim que fala. Porque daí o que acontece? Esse aprendizado se torna integral, né? Então a gente está ensinando aqui na escola, vocês estão ensinando em casa,
Quando a gente está no trânsito, a gente está aprendendo com as músicas. Quando a gente está indo para dormir, a gente está aprendendo com a história. E, de repente, quando a criança vê, o inglês faz parte, né, da vida dela, né, da rotina dela. Com certeza. E é uma ferramenta importantíssima. A gente sabe, assim, que hoje em dia existem muitas ferramentas. Outro dia eu vi um negócio que você põe no ouvido, você viaja e você traduz. Então, você vai para a China, você coloca, ele vai traduzir do chinês para o português. Então, a gente sabe que existem essas ferramentas e quando as nossas crianças estiverem grandes, né, possivelmente vão ter outras ferramentas ainda mais que podem ajudar dentro da construção linguística. No entanto, né, a oportunidade de criar um vínculo e de entrar de modo afetivo na segunda língua é feita na primeira infância. Então, por isso esse cuidado, né, de fazer as coisas de uma forma delicada, respeitosa, né, para que eles possam curtir, né, não só a língua inglesa, mas tudo o que acontece aqui dentro, certo? Neto, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Aí estamos começando a nossa terceira temporada de podcast do Peixinho por Dentro. Adorei, né, essa ideia. E logo a gente vai trazer mais capítulos aí, falando um pouquinho de tudo que acontece aqui. Certo? E estamos no YouTube agora, que chique. Vai ficar famoso, hein? Aliás, no canal do Peixinho, lembra dos vídeos da pandemia? Tem vários vídeos lá. Pode correr aí, pesquisa os vídeos aí de baixo, que vocês vão ver algumas histórias do teacher que as crianças... Só não estranha se eu tiver com a barba grande, porque eu não estava saindo de casa para fazer. É verdade, né? Passou aquele tempo, graças a Deus. Tá bom. Gente, um beijo grande. Beijo. E até a próxima. Bye, bye. See you later. See you guys.